Está na fase da revista. Valeu, obrigado. Vamos começar, gente? Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Lucas Eduardo Maldonado, sou do 5º ano do curso de História e terei a honra de ser o porta-voz da revista Epígrafe e apresentar o professor Jorge Grespin. Porém, antes, é preciso demarcar que hoje é uma data especial. Na verdade, essa data como um todo, pois, provavelmente, muitos de vocês que estão aqui presentes, são os mais novos ingressantes no curso de História da Universidade de São Paulo. Por isso, oferecemos os nossos mais sinceros cumprimentos e boas-vindas. O ingresso na universidade é um período importante. Trata-se de uma transição no qual se confundem diversos amadurecimentos, pessoal, intelectual, social, entre outros. Igualmente, também significa um período de renovação para a própria universidade, pois, enquanto alguns alunos deixam o presente espaço, outros, vocês, chegam para ocupá-lo e renovar o sentido da instituição. O presente evento, o Seminário Permanente, Os Caminhos da Pesquisa, é o mais novo resultado de um projeto que a revista Epígrafe toma como vocação. Nos seus 4 anos de existência, o periódico, elaborado por graduandos e destinado a graduandos, tomou como orientação criar espaços capazes de aprofundar a formação dos alunos. Com esse fim, já editamos 3 números e o 4º aproxima-se. Também, desde o ano passado, principiamos a organização de eventos. Vale citar o extremamente bem-sucedido, porque estamos no mesmo prédio, em conjunto com a revista Paisagens da Geografia, no qual mais de 100 pessoas compareceram, em cada um dos seus 2 dias, para prestigiar uma discussão entre as aproximações e os distanciamentos entre as disciplinas de História e Geografia. Para esse mês, há 2 marcados, o presente e do dia 28 de março, da graduação à pós, o qual oferecemos algumas informações a respeito da transição para a pós-graduação. Processo, para muitas pessoas, um pouco tenebroso. Obviamente, estendemos o convite a todos. O Seminário Permanente, Os Caminhos da Pesquisa, é resultado de uma lacuna e uma premissa do Departamento de História e da revista Epígrafe. Quer dizer, concomitantemente, afirma-se um compromisso com uma universidade democrática, inclusive no sentido da divulgação do saber aqui produzido, e uma necessidade, a de se conhecer aquilo que os docentes do departamento investigam. Muitas vezes, frequentamos suas aulas, adentramos pela bibliografia de outros autores, porém, não sabemos da própria produção do docente. A partir dessas orientações, a revista Epígrafe se propôs a organizar, no mínimo 2 vezes por semestre, um seminário, uma fala aberta, no qual um professor convidado exporá os desenvolvimentos, os desafios, os problemas, as adequações e inadequações conceituais de sua própria pesquisa. Soma-se a isso uma outra oportunidade de aprendizagem para os jovens pesquisadores. A fala de um investigador experimentado a expor os caminhos de suas pesquisas, certamente traz uma oportunidade, uma virtude para aqueles que estão iniciando-se na atividade.
O professor com quem divido a mesa e que inaugurará o seminário permanente Os Caminhos da Pesquisa é Jorge Grespin, provavelmente um dos docentes mais requisitados e queridos do nosso departamento. Raro a oportunidade que suas aulas não estejam abarrocadas, se me permite o termo, de alunos. Grespin é membro do Departamento de História desde 1985. Sua primeira cadeira foi de História da América, porém, hoje, ocupa a de Teoria da História. Suas disciplinas, destinadas aos alunos do quarto ano, são extremamente concorridas, pois é um dos poucos professores, se não o único, que explora as obras e os conceitos de Marx, Engels, Adorno, entre outros mais. O professor Grespin possui 2 graduações, História e Economia, ambas pela Universidade de São Paulo. Doutorou-se pela Unicamp em 1994 e se pós-doutorou pela Freie University de Berlim, Alemanha, em 97. É membro editorial do corpo editorial da revista dos Institutos de Estudos Brasileiros, o IEB, e da Faculdade de Filosofia, da FEFELESH. Tem experiência na área de História, com ênfase nos seguintes temas: crise, dialética, crise e temporalidade. Antes de passar a palavra para o professor, gostaríamos de agradecê-lo, em nome da revista Epígrafe, por ter aceitado ser o primeiro docente a participar de nosso seminário. É uma honra tê-lo aqui conosco nesse evento. Antes, porém, gostaríamos de convidar a todos para fazer um minuto de silêncio em homenagem à memória de nossa falecida colega Paulo Souza, que infelizmente faleceu nessa semana. Obrigado a todos. Sem mais demoras, passo a palavra ao professor Jorge Grespin, que exporá a apresentação Representações da Crise Econômica Atual. Ok, obrigado, Lucas, pela apresentação e, enfim, pelos elogios. Pois é, bom, desculpa que eu estou meio sem voz, mas o microfone vai cumprir esse papel aí. Eu fiquei muito contente de poder, então, ser o primeiro professor a aceitar. Espero que essa iniciativa tenha muito sucesso e continue, né? Porque realmente a ideia é muito boa de ver o que os professores estão pesquisando. Às vezes acontece dos próprios professores não saberem o que os seus colegas estão pesquisando. Então, não só os alunos não sabem o que os professores estão pesquisando, os próprios professores não sabem das pesquisas uns dos outros. Quer dizer, sabem, mas nem sempre sabem. Então, realmente esse tipo de iniciativa é bom, né? No futuro, quem sabe, vocês convidam alguns professores também para tomar parte do público, né? Para que a gente conheça melhor esses caminhos e descaminhos aí da pesquisa. Então, bom, a minha pesquisa nos últimos anos, e aí o problema específico da pesquisa, no caso minha ou do professor em geral, é que a gente é obrigado a dividir o tempo com muitas outras atividades. Então teve uma época que eu fiquei mais de um ano sem poder voltar a trabalhar na minha pesquisa, né, porque tinha outros compromissos e tudo muito urgente e aquela coisa toda, então não dava para fazer. Eu me lembro de um orientando meu, ex-orientando, que estava fazendo mestrado comigo e estava com muita vontade, estava em dócil para começar a dar aula e fazer concursos e tudo. Eu disse para ele: calma, ao contrário, aproveita que você só tem que escrever a sua tese. Eu me lembro com muita saudade do tempo que eu era professor, né, já era professor aqui, mas só tinha as aulas de graduação para dar. Então sobrava um tempão para eu estudar, para eu escrever minha tese e tal. Aí depois que a gente acaba a tese, vem todos os compromissos de pós-graduação, de administração e etc., convites para uma coisa e outra, e a gente acaba, então, tendo que fazer essa pesquisa de modo intermitente, vamos dizer assim. Então, esse é um aspecto específico, no caso que os pesquisadores, quando estão
numa pós-graduação ou na graduação, não tem. Eles estão justamente, tem que aproveitar o tempo para poder pesquisar, para poder se dedicar de corpo e alma à pesquisa. O que eu venho, então, estudando nos últimos anos é o conceito de representação no Capital, no Marx, basicamente, especialmente na obra chamada de Maturidade do Marx, né? E me chamou a atenção algum tempo atrás, alguns anos atrás, relendo, etc., essa palavra, representação, que aparece com sentidos diferentes na obra. E a minha pesquisa, no final das contas, é a tentativa de encontrar as relações entre esses sentidos. Quer dizer, então, não são simplesmente diferentes acepções da mesma palavra, por acaso estão lá, né, uma hora, outra, então ele repete a palavra representação, uma hora num sentido, outra hora em outro, mas existe um nexo comum, né, entre esses vários sentidos, até porque às vezes ele usa a palavra representação de uma maneira que é inusual, né, que não deveria usar, né? Tem outras palavras melhores para aquilo. Por que ele escolhe usar representação naquele momento, se ele podia usar uma outra palavra, por exemplo, que dissesse melhor aquilo que naquele momento ele está querendo dizer? No entanto, será que ele não está querendo estabelecer, ao escolher de novo essa palavra, com um significado um pouquinho bizarro, ele não está querendo justamente estabelecer a relação com as outras aparições da palavra? Então acabou sendo uma pesquisa meio filológica, né? E para isso, então, o que eu fui fazer foi retomar os textos originais. Então também uma pesquisa de teoria da história, uma pesquisa numa área teórica, significa que eu não vou para arquivos no sentido tradicional trabalhar com aquilo que se chama de fonte. Então, né? Se bem que tudo isso é muito relativo, porque a minha fonte são os escritos do Marx, né? E eu tive que trabalhar, inclusive, não com os originais. Eu até tive essa veleidade num certo momento, e aí consegui, enfim, bolsas e financiamentos, e aproveitei uma coisa e outra, e acabei indo parar nos arquivos Marx lá de Amsterdã, né? A obra do Marx, né, os arquivos do Marx e do Engels, eles estão divididos em 2 arquivos, basicamente. 1/3, mais ou menos, da obra deles está em Moscou. 1/3 só, ainda evidente dos tempos da União Soviética. Os outros 2/3 estavam em Berlim, claro, porque eles eram alemães, e a social-democracia alemã, aquela lá de trás, né, evidentemente, aquela lá de trás, ela tinha os arquivos, guardava os arquivos, uma grande parte da correspondência, dos originais, de textos como a ideologia alemã, que, né, junto com os ratos roendo e aquela coisa toda que o Marx e o Engels falam, né, a crítica roedora, que é verdadeira mesmo, os ratos roeram, né, e estava tudo por ali. Com a ascensão do nazismo, aliás, um pouquinho antes, o pessoal já conseguiu ver O Ovo da Serpente, né, famoso lá, o filme de quem? Isso, exatamente, do Bergman. É um filme diferente dos filmes normais dele, mas é isso. Então o pessoal conseguiu ver O Ovo da Serpente. Hoje em dia ver O Ovo da Serpente é muito fácil, né? Mas, quer dizer, aquele lá, né? Esse daqui talvez a gente não esteja conseguindo ver direito, mas enfim, o fato é que eles sumiram durante a madrugada, levaram todo o arquivo, botaram num trem, levaram para Hamburgo, botaram num navio e levaram para Amsterdã. E depois, na iminência da invasão da Holanda pelos nazistas, em 1940, eles também deram um jeito de levar o arquivo para a Inglaterra. Mas depois do fim da guerra, eles trouxeram o arquivo de volta para Amsterdã, e ele está lá até hoje, num lugar que chama Instituto Internacional de História do Trabalho. Isso, Instituto Internacional de História do Trabalho, uma coisa impressionante, porque o arquivo Marx Engels, então, são 2/3 do arquivo, uma quantidade enorme de material, e, no entanto, constitui, eu acho que 2% do arquivo todo.
Eles têm coisas incríveis. Eu acho que tem coisas sobre a história do trabalho no Brasil que não tem no Brasil, mas eles têm lá. Então tem pesquisadores do mundo inteiro que vão para lá pesquisar, às vezes, a história do trabalho, do movimento do trabalho, nos seus países. Porque nos seus países, às vezes, eles não encontram, ou então tem problemas políticos para pesquisar esse tipo de coisa. Então, muito bem. E fui para lá. O diretor do arquivo é muito simpático, o Marcel van der Linden, muito querido, muito simpático. E aí me mostrou lá o que podia mostrar, porque uma parte do material, então das fontes, no caso, está em estado tão precário que só mesmo um cara com PhD em arquivologia é que pode tocar naquele material, senão ele se desmancha. Né? E depois tem outra, ele me mostrou algumas folhas e tal, dos arquivos, e me disse, está aqui, então, tá, você consegue ler? Está aqui um manuscrito do Marx. Eu disse, não vou nem tentar, eu sei que eu não consigo. Né? Porque a letra do Marx era famosa por ser muito, ser impossível. A única pessoa no mundo que conseguia ler a letra do Marx sem problema nenhum era a mulher dele, né? Porque estava acostumada desde que eles eram adolescentes a receber cartinhas de amor e etc, a história toda. Então conseguia ler a letra dele e era ela que passava limpo. Quando ele escrevinhava aquelas coisas todas, ela passava limpo para mandar para a editora, para mandar para a publicação e tudo isso. Então ela é a única, nem o Engels conseguia ler toda a letra do Marx. Imagine. Né? Então, tem um curso que é dado em Moscou, né, que as pessoas podem se candidatar, que é um curso de leitura da letra do Marx. 6 meses. E tem que saber bastante alemão, porque o Marx escrevia em alemão, e mais, o Marx, como me disse um dos pesquisadores da Mega, que agora se aposentou, vou ver se eu consigo trazer ele esse ano para cá, para o Brasil, o Karl Erich Vollgraff. Ele falou assim, o pior de tudo é que num certo momento da vida, Marx já no exílio em Londres, já fazia anos, não tinha porquê, mas ele desempestou de escrever em gótico de novo, que é a letra oficial na Alemanha, né? Então os russos escrevem em cirílico, né? E os alemães escreviam em gótico. Hoje em dia eles escrevem em letra latina, depois do nazismo, mas eles escreviam em gótico. No século XIX até o começo do século XX, aí teve uma mudança para o latino, para a letra latina, aí com o nazismo volta ao gótico, aí com o fim do nazismo volta. Pois bem, no século XIX era usual, então, que se escrevesse com letra gótica. E o Marx escrevia, aí o detalhe, aí ele faz um monte de citações, né? Às vezes não são citações, às vezes ele brinca, escreve um pouco em inglês, um pouco em francês, um pouco em alemão. Quando ele escreve em inglês, né, aí ele usa a letra latina. Aí quando ele volta para o alemão, volta para a letra gótica. E é o alemão, claro, do século XIX, que tem uma outra grafia, como o português. Né? E então, muito bem. Então, eu disse, eu disse para o diretor do Instituto lá de Amsterdã, não tenho a veleidade de querer mexer nesse tipo de fonte. Eu quero pegar as transcrições que vocês fizeram, né, dos arquivos para cá. Isso é a Mega, né? Chama Marx Engels Gesamte Ausgabe, quer dizer, edição completa da obra de Marx e Engels. Na sigla em alemão, dá justamente Marx Engels Gesamte Ausgabe, Mega, que fica bacaninha, né? Como é uma palavra grega, então isso, Mega também quer dizer a mesma coisa em alemão, a mesma gíria que a gente usa, eles usam também. Então, mas então eu fui trabalhar com as fontes, o que estava publicado na Mega, né? E não é tudo. Então a Mega, ela foi idealizada na década de 20, logo depois da Revolução Russa, pelo próprio Lenin. 1921, 22, eles já chamam dos grandes revolucionários lá, que era o Ryazanov, o David Ryazanov, e diz, você que é o grande erudito, está encarregado de formar um museu, Marx Engels, e a publicação completa da obra dele. Eu ponho 100 pessoas trabalhando com você e te dou o palácio do conde, sei lá, do visconde de Sabugosa, lá da Sabugovsky, né? E você vai trabalhar com 100 pessoas, entre elas, imagina, qual era o nível das 100 pessoas. Uma delas era o jovem, não tão jovem, Georg Lukács. Então, quer dizer, o Lukács estava lá, era um dos 100 que estava trabalhando, então o pessoal era barra pesada. A Mega começou ali, a primeira publicação foi em 1927. Mas depois,
com as questões do stalinismo, a Mega parou. O próprio Ryazanov foi acusado de fascismo, trotskismo, enfim, aquelas coisas lá da década de 30, né? E foi preso e acabou sendo fuzilado pelo senhor Stalin, né? E a Mega foi interrompida. Aí, nesse ínterim, os caras resolveram publicar a chamada Marx Engels Werke, né? A obra do Marx Engels, mas não é uma edição crítica. São os livros azuis de capa azul, que tem em alguns lugares, tinha praticamente a coleção completa aqui na biblioteca. Era o único lugar da USP que tinha a coleção completa. Mas aí, de tantas chuvas e molha e sei lá o que, e somem-se livros, aquela coisa que a gente sabe, o que acabou é que tem metade da coleção só. E nem é a obra completa. A Mega não tem. O único lugar que tem a Mega, que eu saiba, no Brasil e, quiçá, na América Latina, ou pelo menos do Sul, é a biblioteca da Unicamp. Recomendo quem quer dar uma espiada lá. Está lá na biblioteca do IFISH, do IFCH da Unicamp. Isso porque, durante muitos anos, aquela biblioteca teve um diretor só e um cara muito esclarecido, que é o Michael Hall, né? E o Michael Hall, então, fez uma bela seleção, uma bela escolha. Então, a biblioteca realmente é muito bem, não é tão grande, mas é muito bem escolhidinha, as coisas muito bem. E está lá a obra, o MV completo, o Marx Engels Werke, e a Mega completa, né? Então, tudo bem. Mas nessa época, então, andei por lá e fiz contato com os próprios editores da Mega. Hoje em dia não são mais 100 pessoas, depois que, né, muitas delas foram presas e fuziladas pelo Stalin. A Mega se dissolveu e só foi retomada na década de 70. Demorou 40 anos para a poeira baixar na União Soviética e os caras retomarem a ideia de uma edição crítica da obra de Marx e Engels. E mesmo assim, coisas não eram publicadas, por motivos incríveis. Isso na década de 70 e 80. Por exemplo, eles não publicaram os escritos de Engels sobre as guerras napoleônicas. Engels, um dos assuntos que o Engels era especialista era em história militar. Ele gostava muito disso. E então ele escreveu vários textos sobre história militar. O pessoal não publicou. Por quê? Porque o Engels falava mal do exército russo. Mostrava que o grande general... Puxa, como era o nome dele? Esqueço. O grande general do Tsar, lá de 1812, era um bestalhão. Mas ele é herói nacional na Rússia. Então, eu diria assim, tudo bem que ele fosse um herói nacional na Rússia tsarista, mas não na Rússia soviética. Mas não. Como a Rússia soviética era a Rússia, então ele era herói nacional da Rússia. E como Engels falava mal dele, esse texto não foi publicado. Então, motivos os mais incríveis, né? Quer dizer, não pode publicar um texto que mostre que os generais russos não eram tão bons assim. Enfim, por isso tudo, a Mega, de fato, ela deu um avanço quando finalmente houve a queda do muro de Berlim e depois, em seguida, a derrocada do chamado socialismo real da Rússia em 1991. Aí a Mega ficou 1 ou 2 anos meio acéfala, mas aí ela se formou uma comissão justamente em Amsterdã que se encarregou de continuar a publicação da Mega, e aí ela tomou áreas, vamos dizer assim, que eles chamam de filológicos, então uma atenção mais à exatidão do texto. Isso era mais ou menos o que me interessava, né? Justamente porque eu estava atrás de palavras, dessa, por exemplo, representação. Então, não adiantava eu ver como é que aparece a palavra representação num texto tal como o Engels editou, do tipo, puxa, muito obrigado, Engels, parabéns, sabe, um trabalhão danado. No entanto, ele fez algumas coisas que não podia fazer. Claro, é essa história. Para os padrões de filológicos do século XIX, o Engels fez um trabalho maravilhoso. Você sabe que, na época, um dos maiores sociólogos alemães era o... Ai, meu Deus, eu estou ruim hoje de nomes. Estava esquecendo aqui os nomes. O Zombart, o Werner Zombart, né? O Werner Zombart, ele soube do trabalho do Engels, e depois o Engels publicou o livro 3, o livro 2, depois o livro 3 do Capital, naquele fim do século XIX, e o Zombart disse, nossa, para que tanto trabalho? Ficar reconstituindo as palavras, decifrando a letra?
Não, dá uma geralzona, assim, mais ou menos o que o Marx quis dizer e bote no papel. Quer dizer, isso o Zomba está dizendo, não é um Zé Mané, entende? Ou seja, o padrão era aquele. E o Engels fez uma coisa muito mais legal, muito mais avante do tempo dele em relação ao padrão da época. Mesmo assim, comparado com o nosso padrão de fim do século XX, início do século XXI, ele fez umas coisas que ele não podia fazer. Ele, tipo, interpretou o que Marx estava dizendo e enfiou umas frases lá para dar sentido. Só que daí dá o sentido dele, Engels, e não o sentido dele, Marx. Então, eu tive que ler a Mega, então era a minha fonte, né, para ver de fato o que o Marx tinha escrito e na forma que o Marx tinha escrito, mesmo que no manuscrito original do Marx houvesse frase sem verbo. Porque o cara está escrevendo rapidinho e esqueceu o verbo. Né? E aí como é que faz? Pois é, ótimo, não faz. Eu estou lendo, eu vou fazer outra coisa com aquilo. O Engels teve um trabalhão. Os caras que estão publicando a Mega ou estão traduzindo os textos a partir da Mega têm um trabalhão. Mas enfim, o meu trabalho era outro. Então, o meu trabalho era relacionar isso e coincidiu justamente esse meu interesse e essa minha descoberta desses núcleos de sentido dentro do Capital com a crise de 2008. Então aí se liga a coisa minha das representações da crise econômica. Esse não é exatamente o tema da minha pesquisa. A minha pesquisa é o conceito de representação, uma coisa mais teórica mesmo, né? Mas é claro que eu venho estudando, venho acompanhando essa crise aí, né? Porque esse sim é o meu assunto desde os tempos do doutorado, né? Que então eu escrevi lá o Negativo do Capital. E é claro que estou sempre acompanhando e fiquei muito interessado quando a crise de 2008 começou. E aí eu gostaria de falar algumas coisinhas a respeito disso. Depois a gente pode conversar mais sobre a minha pesquisa, ou enfim, a curiosidade que vocês tiverem. Muito bem. Então, para começar essa crise, né? Quer dizer, como é que as pessoas representaram a crise? Como é que se vê essa crise que está aí? Então, a primeira coisa interessante foi, conforme o caso, durante muito tempo, as pessoas se referiram a essa crise como a crise de 2008. E é incrível, porque ela tem uma data, que nem a famosa crise lá de 29, que foi numa quinta-feira, não me lembro exatamente o dia, mas teve uma data para começar. Né? Essa também, os caras gostam disso, né? Efemérides. Foi o dia 15 de setembro de 2008. Começou a crise. Na verdade não. Ali foi a data em que foi decretada a falência do banco Lehman Brothers, que faliu porque o governo George W. Bush resolveu fazer um experimento econômico e não ajudar o banco. Eles vinham ajudando outros bancos que estavam falindo desde 2007. Mas eles resolveram, os neoliberais do governo dele disseram: e se a gente experimentar não ajudar o banco e para ver o que acontece? Porque diz que os mercados se autorregulam, né? Então eles puxaram lá os livros textos que eles tinham estudado em Chicago, no MIT, né, etc. E dizia lá, o mercado se autorregula. Né? Uma grande verdade que vem do Léon Walras, né, economista francês, grande matemático do século XIX. Aí, vamos ver se o mercado se autorregula. Aí despencou tudo. O mercado se autorregulou lá para o chão. Né? Foi tudo para o chão e no mundo todo. Né? Pelo menos um pedaço no chamado primeiro mundo. Foi isso que foi o interessante de ver. Né? A crise era sempre coisa de país periférico. Né? A crise de 97, crise asiática. Parecia até a gripe asiática. Né? Crise no Brasil, o pessoal ficava de risinhos. Né? Crise na Turquia. Né? Mas não, dessa vez a crise foi nos Estados Unidos. O Japão já vinha em crise desde 1990. Mas foi crise nos Estados Unidos, crise na Europa. Só que essa crise, na verdade, começou antes. Então, a primeira manifestação desse negócio, né, as primeiras notícias dessa crise aparecem no finzinho de 2006, quando o preço dos imóveis, dessa construção civil desenfreada nos Estados Unidos, começou a cair. Claro, eles estavam construindo desesperadamente.
E essa construção, até um ex-aluno me explicou agora há pouco tempo, ele está aí trabalhando com o pai, estão construindo um prédiozinho e tal, não sei o quê. Então ele me explicou, é assim que funciona. A gente monta o negócio, vai construir o prédio, tem que vender 30% dos apartamentos, ou dos escritórios, se for um prédio de escritório. Tem que vender 30%. Quando a gente vende os 30%, a Caixa Econômica dá a grana e a gente constrói o resto. Então eu digo, e se não vender os outros 70%? Bom, aí tenta-se fazer alguma coisa. Mas é isso. Ou seja, a associação do capital imobiliário com o capital bancário é estrita, porque passa por aí. Os caras, então, os livros textos lá que falam de a oferta, como é o equilíbrio da oferta e da demanda. Brincadeira, né? Brincadeira, porque se fosse assim, os caras tinham que vender 100% antes de começar a construção, ou está com o negócio quase vendido, né? Então, os caras começam a construir, tem prédios de moradia aqui em São Paulo, que depois os caras não conseguem nem fazer reunião do condomínio, porque tipo, são sei lá, 50 apartamentos, e tem que ter um quórum mínimo de 20 apartamentos no condomínio, e não tem 15, porque os outros 35 apartamentos não foram vendidos, mas o prédio está lá construído. Então, como é que é isso? Como é que funciona isso? Foi exatamente quando caiu o preço dos imóveis, por causa desse descompasso, porque os caras estavam construindo, vai vender, não interessa, vamos construir. Depois a gente vê o que faz. O importante é construir, para alimentar a esfera toda de acumulação, toda a valorização do capital. Então constrói. Só que uma hora o bolo abatuma, né? Quer dizer, aquele fermento todo, aquela coisa toda, o bolo, né, cai na massa real de onde ele está. Então, uma primeira forma aqui de representação da crise foi dizer que a crise começou com o Lehman Brothers em 2015, quando na verdade, ao longo de todo o ano de 2007, ela foi dando sinais. Houve 3 quedas cada vez mais intensas, mais profundas e mais amplas das bolsas de valores nos Estados Unidos, relacionadas ao estouro da famosa bolha imobiliária. Isso em 2007. Aí depois teve mais uma no começo de 2008, e aí a quebra do Lehman Brothers foi, no fundo, a quinta. Foi a segunda de 2008, foi a quinta estouro de bolha nos Estados Unidos. E, na verdade, dá para datar essa crise de um pouco antes. Essa crise, na verdade, teria começado lá no finzinho dos anos 90, 99, 2000. Não foi à toa que o George W. Bush foi eleito presidente dos Estados Unidos, junto com seu vice, que ninguém se lembra mais o nome, que era o Dick Cheney. Porque o George W. Bush, como seu pai, né, o George Bush, eles eram lobistas da indústria petrolífera. Por isso que a família que é originária da Nova Inglaterra, eles são muito chiques, são os americanos chiques, são, né, de Boston, sabe? Mas emigraram já há muito tempo por Texas, que é o pessoal mais cowboy, né? Então emigraram para o Texas para poder estar em loco ali onde é a sede do petróleo americano. Então George W. Bush era o homem do petróleo. Assim, é para isso. Não é por à toa que ele invadiu o Iraque, né? O pai dele tinha feito a Guerra do Golfo e o filho depois completou a Guerra do Golfo invadindo o Iraque. Fez uma segunda Guerra do Golfo, né? Então, não à toa, quer dizer, jogou ali o petróleo. E o Dick Cheney estava ligado às empresas de energia e da nova tecnologia, que tinha a ver com Microsoft, informática, etc. e tal. Quase que a Apple faliu naquela época. A Apple quase faliu no ano 2000. Né? Ela só não faliu porque o Bill Gates achou que não dava para ficar sozinho no mercado, ficava feio, né? Não funcionava bem aquele mercado como sendo um monopólio, era bom ter um duopólio. Mais do que isso também não. Começar agora com 3, 4, 5, não, aí já fica muita gente. Mas 2 é bom para criar um climinha, assim, sabe? Estimular as mentes brilhantes, etc., pensar umas coisas. Então ele deu uma grana pro Steve Jobs, né, pro gênio da humanidade, deu uma grana, teve que ganhar um dinheirinho, uma esmolinha lá do Bill Gates, tipo assim, ó, querido, toma aqui um dinheiro e refaz o teu negócio. Aí o cara teve, tô com uma puta ideia, que era o smartphone, pronto, né? É isso. E aí o negócio se equilibrou, ele se deu bem. Muito bem. Pois é, tudo isso aconteceu lá atrás,
entre 99 e 2000. Então, talvez essa crise aí, na verdade, tenha começado lá. E depois a questão toda é que se criou uma série de mecanismos entre o ano 2000 e o ano 2008 ou 2007 para ir driblando a crise. Uma delas foi levantar as comportas que separavam o dinheiro de um tipo de banco para outro. Nos Estados Unidos tinha uma lei que vinha desde a década de 30, da época da Grande Depressão, que era a seguinte: um banco comercial não pode botar dinheiro do banco imobiliário. O banco imobiliário não pode emprestar dinheiro para o banco. Então, tem vários tipos. Tem o banco agrícola, o banco que só financia produção agrícola, o banco imobiliário, que financia a construção civil, o banco comercial, que são esses Bradescos e Itaús que abrem para o público em geral, o banco não sei o quê, banco de fomento da indústria. Então, tem vários tipos de banco. E havia uma lei lá que dizia que não pode passar dinheiro de um para o outro para não contaminar uma quebra. Essas comportas foram levantadas e o dinheiro circulou, de modo que quando começou a quebrar, quebraram todos. Isso foi em 2007, 2008. Então, muito bem, quer dizer, essas maneiras todas foram maneiras que foram encontradas para que aquela crise lá de 97 e 98 não virasse, não avançasse. E ela conseguiu ser refreada naquele momento. E para isso estava lá o homem do petróleo, que é uma das empresas mais importantes, dos ramos industriais mais importantes, e o homem das empresas de tecnologia. Naquela época, por exemplo, em 2000, tinha falido a maior empresa de energia dos Estados Unidos, que era a Enron. Um negócio tipo, como é? Eike Batista. O cara tinha X, Y, Z, dinheiro aqui, e o duplo X, e o triplo X e tal, e aquela coisa toda para lá e para cá, faliu. Então estava lá o bravo Dick Cheney para segurar a falência das empresas. Fora, porque a falência tinha a ver com fraude. Os caras falaram assim, mas a empresa não estava dando lucro? Aí foram ver e viram que não, ela estava dando prejuízo. Mas como é que o prejuízo foi transformado em lucro? Aí dizem, é uma questão só de contabilidade. Então houve todo um debate sobre a ética na contabilidade. Como é que eu posso classificar uma despesa como receita? Né? Então, coisas. E isso não é contabilidade simples, é a contabilidade avançada. São os grandes, né, doutores em contabilidade que criam coisas. Contabilidade não é uma ciência quantitativa, né? É uma ciência qualitativa. Né? A quantidade é muito fácil, você soma 2 com 3, 5. São operações de adição e subtração. Não são nem as 4 operações, são 2 só. Então é muito, muito fácil. O problema é saber o que é o quê. O que é despesa, o que é receita, o que é ativo, o que é passivo. E os caras dão um jeito de transformar um passivo em ativo. Então a empresa dava lucro e tinha um passivo enorme, só que na verdade ela tinha um passivo. E quebrou. Então esse debate todo, para isso estavam lá o senhor Cheney e o senhor Bush. Muito bem. A coisa então foi contemporizada durante alguns anos e finalmente acabou quebrando definitivo em 2007 e 2008. Depois a gente pode mais para frente no debate falar do momento atual. O que eu queria só então completar aqui sobre as representações propriamente ditas é o seguinte. Então, primeiro é essa ideia de dizer que a crise começou em 2008 e tal. Por quê? Porque ela apareceu e foram feitos alguns filmes, inclusive sobre o assunto, documentários, expertos e tal, né? E tem esse filme esse não é documentário, esse é espertinho, com Leonardo DiCaprio, né? Em que ele é o cara da bolsa, e aí, claro, lógico, no início ele era um cara certinho, casado, não me lembro se ele tinha filho, papaizinho, maridinho, certinho e tal, mas aí depois ele começa a virar um malandro, e ele começa a cheirar pó, e ele começa a dirigir carros esportivos, e ele começa a ter várias mulheres, e em festas, e fica bêbado e tal. Portanto, a crise, que é ele, encarnada no filme, é um problema moral. E aí, na França também prenderam uns figuras lá, e tal, e houve filmes, que esse filme era uma ficção, mas houve documentários mais sérios nos Estados Unidos, né, mostrando a crise como um fenômeno moral, etc. e tal. E prenderam aqui e ali fulanos também, que tinham especulado imoralmente, roubado dinheiro do público incauto que depositavam no banco, e não sei o quê.
Outra representação da crise muito forte é essa. Então, tudo bem, não é exatamente um problema só moral, é um problema, no entanto, financeiro. Ou seja, eram os bancos que estavam girando com dinheiro, mas o lado produtivo, o lado da indústria, da agricultura, da mineração, da pecuária, ou seja, aquilo que produz mesmo mercadorias, esse lado não é responsável pela crise. É que os caras começaram a especular muito. Né? O preço do petróleo estava a $110 o barril, quando na verdade devia estar a 30, sei lá, ou até menos, talvez $20 o barril. O ano passado ele chegou a descer a 29, 28. E as grandes empresas, por exemplo, da Arábia, não quebraram. Portanto, quanto é o custo? Né? O preço de produção, para usar um termo do Marx, seria, sei lá o quê, $20 o barril? Então por que estava em 110? Então, assim, viu? Toda a culpa foi da especulação. Né? Não exatamente de pessoas, não é só um problema moral, é um problema do sistema econômico, mas é um problema puramente financeiro. Ou seja, se a gente conseguir coibir essa especulação toda financeira, voltamos ao bom e velho capitalismo sadio. Esse capitalismo sadio, ele é bonzinho, ele produz, ele bota comida na mesa de todo mundo, e é esse capitalismo que a gente tem que voltar. Quer dizer, é moralista também, mas agora é uma moral mais sistêmica, mais esperta do que aquele moralismo bobo, que é o cara que cheirou pó. Né? É uma coisa, aliás, a pergunta então sistêmica seria de onde saiu o pó que ele cheirou? Né? De onde, como é que o pó veio parar na mesa dele, né, para ele cheirar? Então, todo um sistema, os caras dizem. Não deixa de ser moralista também, porque no fundo é um sistema que produz uma excrescência, né, que tem que ser cortada. De tempos em tempos tem que cortar isso aí para voltar ao bom e velho capitalismo. Então, é uma outra representação que é muito forte também. Aí tem a representação liberal, que é a que a gente está com mais força agora, voltou com toda a força no mundo todo. O problema de dívida também tem um traçozinho moralista, né? Então são as dívidas privadas. Mas aí o pessoal até desculpa, porque o indivíduo privado sempre é desculpado, né, no capitalismo. Então, claro, o cara estava afim de se dar bem, né? Afinal, não é assim o sistema, né? O cara tem que se dar bem. Então é isso. Já o velho Adam Smith tinha dito lá, né? Não é da bondade do padeiro e do açougueiro que eu dependo para conseguir o pão e a carne. Eu pago para ele. Eu dependo do interesse dele. Ele tem interesse econômico em botar pão e carne na loja dele para eu ir lá comprar. Né? Então pronto. Quer dizer, todo mundo, o sistema vive da harmonização dos interesses egoístas. Então o egoísmo não tem problema nenhum. Então olha, aqui temos uma coisa mais sofisticada. Um moralismo, claro, mas é um moralismo inglês do século XVIII, uma coisa chique, uma coisa... Adam Smith, esses caras eram bacanas, não era esse moralismo babaca dos liberais modernos, era um moralismo dos liberais do século XVIII. Então, o que o pessoal se lembra muito, esses liberais atuais do século XX, XXI, não é da crise privada, não é da dívida privada, é da dívida pública. Só o pessoal esquece, então, por que os gregos estão com uma dívida tão grande? Por quê? Porque eles vivem no Mediterrâneo, num lugar lindo, cheio de sol, praias maravilhosas. É tudo vagabundo, entendeu? É tudo Nós, homens do norte, Normand, né? Normando é isso, né? Normando são os homens do norte. Nós, homens do norte, da Europa, no caso, somos trabalhadores, somos sérios, somos protestantes. Agora, aquela cambada de gente lá do Mediterrâneo, italiano, espanhol a gente deixa meio de lado, porque a Espanha era a menina dos olhos da nova Europa. Mas italiano é vagabundo, grego é vagabundo. O pessoal esquece, convenientemente, né? O pessoal esquece que o que aconteceu lá foi o seguinte: não havia dívida pública lá. Né? O que havia era os bancos que começaram a falir, como nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm o dólar, eles põem a maquininha do dólar para trabalhar, como eles estão fazendo agora, e o mundo inteiro manda dólar para eles, como nós estamos fazendo. A gente está mandando dólar para lá. Eles dizem: oh, muito obrigado. E jogam para os bancos, e nós estamos financiando a não quebra dos bancos americanos. Agora, então, mas os gregos... Então, os gregos encamparam a dívida dos bancos deles. Os espanhóis também. O Santander faliu. Aliás, o que segurou o Santander foi Brasil, Argentina, porque lá na Espanha ele faliu. Mas as filiais dele no chamado mundo hispânico aí, que a gente
que beleza, né? Então, seguraram, as filiais seguraram a matriz na Europa. Outra coisa que segurou o Santander foi o governo espanhol, que botou rios de dinheiro lá dentro. Aí, a dívida privada passa a ser dívida pública. E aí aparece o moralismo liberal, que nós estamos já cansados de escutar, não dá mais para ligar a televisão, né, e escutar a papagaiada dos liberais dizendo que o problema todo é que a dívida é muito grande, que houve uma má gestão aqui e ali, que as dívidas cresceram, a dívida pública cresceu, então tem que cortar gastos. Está aqui o nosso reitor. Tem que cortar gastos, quer dizer, o reitor da USP, né? Tem que cortar gastos e aumentar receitas e não sei o que. Aumentar a receita ele não fala, porque a receita vem do governador, que é o patrão dele. Mas enfim, mas ele quer aumentar gastos, etc. e tal, diminuir gastos, perdão. E tem uma coisa moralista também, e aí vem a comparação. É como a dona de casa, né? Então, a gente estava falando do pessoal da televisão, teve a cultura, né? Aquele debate lá no Jornal da Cultura. Então, é como a dona de casa. A dona de casa não pode gastar mais do que ganha, né? E tal, não sei o que. Não tem nada a ver. Justamente, já no século XVII, as pessoas descobriram, e a palavra surgiu, economia política, né? Era político no sentido não da política que nós usamos hoje, no sentido da polis. Ou seja, não era uma oikosnomia, né? Não era a ordem da casa, do oikos, como era o sentido clássico lá dos gregos e dos romanos, né? A palavra economia vem de oikos, eco é oikos, né? Casa. Mas não era a economia doméstica, não era a economia da casa, era uma economia política, era uma economia da polis, cujas regras eram diferentes das regras da casa. Assinado John Locke, assinado William Pitt, pessoal de 1670. Mas os liberais de hoje em dia, né, digamos, esquecem os seus mestres de 350 anos e aí ficam dizendo que é igual a dona da casa. Não tem nada a ver, né? Então vem essa outra forma também, que não deixa de ser moralista, que é do liberal, mas tem que ajeitar a dívida pública. A dívida pública do Brasil está em 70% do PIB, gente. 70%! Mas na Alemanha está em 85%. Na Grécia, na Grécia vamos deixar de lado. Na França, outro pilar da grande Europa, tem 120% do PIB. E aí? Então por que não estão gritando lá? Estão. A Marine Le Pen, aliás, ela nem está falando disso. O debate até... Esse Fillon parece que andou falando um pouco disso, mas o debate, enfim... Até o próprio fascismo é mais inteligente, da Marine Le Pen é mais inteligente do que a papagaiada liberal, né? Então, nem estão falando dessa questão, ou não estão falando diretamente. Muito bem. Uma última forma aqui de representação é a forma keynesiana. Aí vem o outro lado. Então, também tem os keynesianos que dizem, não, os liberais estão errados. A crise vem porque houve uma queda da demanda agregada, o Estado tem que gastar mais. Pois é, o Estado tentou gastar mais e quebrou. Quer dizer, de fato, tem um lado real nisso que os liberais estão falando. As dívidas estão muito altas. Não dá para usar a fórmula keynesiana dos anos 30, que é o endividamento público, né? Então, esses dois lados aqui, e com isso eu queria mais ou menos concluir, porque senão eu já quis falar menos e acabei falando mais. Quero abrir para debate. Os dois lados aqui se acusam mutuamente, liberais e keynesianos, né? Os liberais dizem, se me deixassem cumprir o programa liberal, eu botava essa casa em ordem. Mas vem esses keynesianos intervencionistas e não deixam. Aí os keynesianos dizem, se me deixassem gastar o dinheiro público de fato como tem que ser, né, para fomentar a indústria, o comércio, o bom capitalismo e não a finança, que essa coisa do financeiro é bem do Keynes, né? Keynes chama o lado real e o lado monetário da economia. Então o lado monetário não é real. Bom, então vamos dar mais crédito, vamos dar não sei. Pois é, foi o que muitos governantes tentaram. O próprio Hollande tentou lá na França no começo fazer isso. Ele tentou dar uma de keynesiano, porque afinal ele é do Partido Socialista, né? Então ele tentou dar uma de keynesiano. Logo voltou a ser neoliberal. A mesma coisa o PT. Então, em algum momento teve uma veleidade keynesiana aqui no Brasil, e aí especialmente a Dilma aqui, né, com o Manteiga, né? E aí então, tal,
digamos, chegou a ser 30% keynesiano e 70% neoliberal, e também não dá. Ou seja, esses dois pilares aqui da administração da crise estão falidos. Tanto a administração neoliberal, né, que as medidas neoliberais não têm funcionado, como as medidas keynesianas, intervencionistas, do Estado como agente também não têm funcionado. Então, de um lado, ambos estão certos. Os keynesianos, quando dizem que o liberalismo não funciona, está certo. E os liberais, quando dizem que o keynesianismo não funciona, está certo. E aí faz o quê? Faz exatamente aquilo que está acontecendo agora. Vai para os extremos. A centro-direita, baseada no neoliberalismo, e a centro-esquerda, baseada no keynesianismo, né, as medidas não estão funcionando mais. Então a gente está vendo uma polarização para os extremos. Né? Claro que a direita faz mais barulho, mas está havendo uma polarização para a esquerda também, que não é radical ainda, mas está havendo já alguma coisa em vários lugares do mundo. O pessoal agora está dizendo, né, já faz uns meses, e se o candidato democrata nos Estados Unidos, em vez da Hillary, tivesse sido o Bernie Sanders? Que foi um fenômeno impressionante, porque ele chegou e disse: eu sou socialista. Nos Estados Unidos? Que o Obama, só por causa do Obamacare, era taxado de comunista pela direita? Quer dizer, então o cara chega lá e diz: eu sou socialista. Não importa. Mas ele não importa, ele diz que é. Então, é claro que ele não é como a gente pensa que é o socialismo, mas ele diz que é. Isso por si só já é impressionante. E em vários lugares do mundo está acontecendo isso. Uma esquerda que não é uma super esquerda, mas que está à esquerda da centro-esquerda, vamos dizer assim. Né? Então está havendo uma polarização gradativa por um lado. Claro que eu acho que a polarização para a direita foi mais rápido. Né? Afinal de contas, a propriedade privada tem que ser salva a todo custo. E, senão os caras ficam loucos, desesperados, saem dando tiro por aí. Literalmente. Né? Mas está acontecendo isso. Então, isso tem a ver justamente com essas representações que não estão funcionando. É claro que os partidários da centro-direita e da centro-esquerda continuam dizendo: se me deixassem fazer tudo aquilo que está escrito no meu receituário, eu conseguiria tirar o país da crise. Né? Mas não deixam. Então a representação tem força. É só ligar a televisão e ver as empresas privadas de comunicação defendendo a propriedade privada de modo assim nojento. Então, claro, e aí criando e mantendo essa representação. Só para concluir mesmo, isso, e levantar uma bola e talvez para um debate depois, a minha pesquisa, na verdade, não tem a ver diretamente com essas formas específicas, essa keynesiana, neoliberal, moralista e financeira, não tem especificamente a ver com isso, e sim com aquilo que está no Capital do Marx, que serve de base para tudo isso. Como é que o capital engendra, no seu funcionamento, engendra suas próprias representações. E aí eu descobri algumas passagens que me chamaram a atenção, já tinha lido, mas não tinham saltado aos olhos. Umas passagens lá no livro 3 do Capital, em que Marx usa a seguinte expressão: o modo de representação capitalista, veja que interessante, né? Tem um modo de produção capitalista. Isso é uma coisa que ele fala sempre, o modo de produção capitalista. Pois é, e o modo de produção capitalista tem o seu modo de representação capitalista. Então é esse o elemento que é engendrado pelo próprio capital, os seus modos de representação, que por sua vez vão adquirir formas específicas, modos específicos, como neoliberalismo, keynesianismo, financiarização, etc. e tal, Rede Globo, enfim, vão adquirir as facetas construídas aí dentro dos, vamos dizer assim, das instituições, inclusive capitalistas, ou que existem dentro do mundo capitalista, e que vão assumir formas específicas aqui. Mas existe uma base comum, elas não tiram isso do nada, de uma superestrutura flutuando no espaço. Elas tiram isso dentro desse próprio movimento do sistema social-econômico, que é o capitalismo, que engendra os seus modos de representação. Essa coisa de achar que
é um problema financeiro, isso está na própria articulação da relação entre o capital industrial, o capital comercial e o capital a juros. Está lá, o Marx fala disso no livro 3 do Capital. Então, basicamente, a minha pesquisa passou por esses momentos e aí eu acabei a pesquisa, vou partir para outra agora mais para frente, né? Logo em seguida tem que ser, né? E até porque a gente tem inquietudes e quando a gente faz uma pesquisa tem outras. Fica um monte de questões que a gente não tem tempo de aprofundar, ou então outras coisas que a gente quer ler que não, né? Eu queria ler um pouco mais sobre arte, porque tem a ver com a representação, ou sobre epistemologia, que foi minha área de formação lá nos anos 80, na pós-graduação, né? Então, eu queria retomar uns estudos de epistemologia e tal, e aí não deu, porque eu tinha que acabar de escrever a tese. Então, eu acabei de escrever e vai virar uma livre docência, que eu espero defender o quanto antes. Muito bem, bom, é isso. Então, agora vamos conversar. Agora a gente vai abrir para perguntas. O sistema vai ser mais ou menos assim. 2 perguntas, a gente fecha, o professor responde, depois a gente retoma. Só levantar a mão que eu vim aqui. Quem está com a lista de e-mails? Já assinou? Então... Na frente do computador. Na frente do computador. Bom, boa noite. Meu nome é Thales, eu sou da graduação aqui na História. E a minha pergunta é um pouco, sem querer fugir muito ao tema, né, sobre a crise. Na verdade, sobre uma possível solução dela, porque eu entendo que, historicamente, o capitalismo sempre resolve suas crises, seus problemas, né? E agora, passado, enfim, quase uma década do estouro dessa crise, eu queria perguntar para o professor Jorge, professor Grespan, o que ele vê, assim, que o capitalismo está se adequando para essa para enfrentar essa crise, né? Eu tenho lido muito em jornais, enfim, questões sobre a nova economia, sobre Uber, Airbnb, sobre o fim de alguns empregos, como, por exemplo, o emprego de bancário, que seria substituído pelo computador. Então, coisas nesse sentido que... E eu queria saber também quem que está falando sobre isso na academia, né? Quem está pesquisando, mais ou menos, o que o capitalismo está conseguindo se adequar para resolver a crise, né? Em resumo. Obrigado. Certo, bom, boa noite pessoal, sou o Lucas da graduação também em História e eu queria perguntar para todo mundo, né, abrir o debate e para o professor Grespan, se essa intervenção do Estado que a gente conseguiu debater aqui no começo da palestra, é um adiamento ou uma resolução, e a segunda pergunta é sobre a relação disso com o aumento potencial dos gastos militares, né, que os liberais sempre tentam cortar da parte, por exemplo, da saúde, educação, né, como a gente sabe, mas os gastos militares, sobretudo americanos e parte britânicos também, sempre aumentam. Então isso parece que é algo intocável. Eu gostaria de saber a relação desses dois fenômenos. Encerramos o primeiro bloco. Passo a palavra para o professor. Muito bom, ótimas perguntas. Então, sobre a solução. É uma coisa lá uma conclusão que eu tirei lá do Negativo do Capital é a seguinte, onde é que está? Sei lá atrás. Mas é a seguinte, não dá para falar sempre e nem nunca, né? Não sei se na história em geral
mas na história do capitalismo em particular, que é essa que o Marx mesmo estudou mais, né? E que, portanto, é o que a gente tem aqui diante de nós, né? Ou seja, por outro lado, as coisas não acontecem por acaso, não é uma pura casualidade. A opção, então, portanto, não é ou é inevitável, né, e eternos os fenômenos, ou então os fenômenos são casuais. Nenhum nem outro. Existem necessidades, né, só que são necessidades opostas que então se entram em conflito, e aí desse conflito então para o capitalismo é necessário sempre acumular capital, se valorizar. Marx define o capital como valorização do valor. Por outro lado, em função da sua contradição interna, o capital gera uma tendência a desvalorizar o valor. E isso que é a definição de crise no Marx. Então, uma definição neoliberal de crise é um desequilíbrio dos mercados. Uma definição keynesiana de crise é vamos dizer assim, uma diminuição da demanda efetiva, da demanda agregada, né? Ou seja, gastos do governo, aí tem a coisa um pouco já militar, né? Gastos do governo, consumo privado e consumo empresarial, ou seja, investimento. Então, é uma deficiência disso. E a definição marxista é: a crise é uma desvalorização do capital existente. Então, mas por que o capital se desvaloriza? Porque ele tem uma tendência imanente a se desvalorizar, a se contradizer. Ele é a valorização do valor. Portanto, o valor não pode se desvalorizar, mas ele se desvaloriza. Então, existe uma espécie de conflito entre essas duas tendências opostas, e aí, em função de vários fatores que extrapolam a esfera econômica, que estão na esfera política, social, etc., esses fatores todos combinados acabam definindo qual é a necessidade, qual é a tendência que vai prevalecer. Se é uma tendência... Então, o capitalismo sempre tem solucionado as suas crises, embora a crise, de fato, mais profunda e para valer tenha sido a da década de 20, 30, década de 30, né? E ali parecia que o capitalismo ia acabar. No entanto, deu-se um jeito de solucionar, que passou pelos gastos militares, que foi preciso deixar morrer 50 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, né? E deixar morrer 50 milhões de pessoas, deixar destruir, assim, botar no chão cidades inteiras, para depois você poder reconstruir, né? E poder repovoar, não é bom? Então, aí está o capital, o crescimento, etc., plano Marshall, e tudo isso. Os americanos estavam em dúvida o que eles faziam com o Japão, por exemplo, em 1945. Né? Os bonzinhos lá, como McNamara, disseram: não vamos jogar bomba atômica. Claro que não. Basta jogar bombas incendiárias, que as cidades japonesas são todas feitas de madeira, de papel. Quer dizer, queima tudo aqui numa noite. De fato, eles incendiaram 1/3 de Tóquio em uma noite, porque jogaram as bombas incendiárias nesses lugares, né? E de casas, de madeira, incendiou 1/3 da cidade. Né? Então, o bonzinho queria isso. Já os cientistas queriam ver a bomba atômica funcionando, etc. Bom, enfim, tudo isso é uma oportunidade de investimento para o capital. Depois disso, as crises foram contornáveis. Especialmente foi possível passar a crise do lado privado para o lado público, ou então passar o mico para o país vizinho, né? Coisa que os americanos estão fazendo agora, só que eles estão na mão da China, né? Uma grande parte da dívida pública americana, que não é pequena, são alguns trilhões, acho que uns 16 trilhões de dólares, né? É mais ou menos 5 Brasis. Algo como 30% a 40% desse dinheiro é de propriedade dos chineses. Então os americanos não estão sozinhos no mundo. Então eles fazem essa diplomacia do dólar, essa política do dólar, né, como eles fizeram em 1980 e poucos, né? Não é à toa, e isso não começou no Trump, isso começou com o Obama, né? Quando o Obama começa o segundo mandato dele, ele disse: agora chega, né? Eu fiquei prometendo o tempo inteiro, em 2008, yes we can, yes we can. E se passaram 4 anos, as pessoas votaram de novo em mim, então, yes we can. Nós não podemos dizer yes we couldn't. Sei lá, não dá, não pode. Então o que eles fizeram? Ele chamou, não por acaso eu me lembro, estava me lembrando desses dias, ele chamou Paul Volcker. Paulzão,
explica aí umas coisas aí pra gente e tal, dá uns conselhos, estava velhinho, foi lá. Quem é o Paul Volcker? É o cara que em 1980 e 81, nos tempos do Ronald Reagan, ele era o presidente do Fed, do Banco Central Americano. E ele foi o cara que articulou no começo dos anos 80 justamente esse negócio de jogar a taxa de juros dos Estados Unidos lá para cima. Naquela época foi a 25% ao ano. Né? E aí todo mundo, quem não tinha dinheiro quebrou, México, Brasil, América Latina inteira, e quem tinha dinheiro, tipo alemães, franceses, japoneses, compraram dólar, claro, para jogar a grana para especular no mercado americano. Estava dando 25% de juro, poxa. Né? Então é assim que eles atraem o dólar do mundo para eles, aí pronto, não tem inflação, não tem nada, porque eles pegam o dólar dos outros, eles próprios não precisam emitir, eles pegam dos outros. Portanto, o Obama chamou o Paul Volcker, e a partir daquele momento, que foi em 2014, né? Não, ele é eleito em 8, né? De 8 a 16, isso, eleito em 8, isso foi em 2012, portanto. Em 2013, ele começou o segundo mandato dele, chama o Paul Volcker, logo em seguida o presidente atual, daquela época, do Banco Central, que era o Ben Bernanke, ele anuncia que vai subir a taxa de juros americana. Pronto, o mundo foi aquele escarcéu. Em questão de um mês, as moedas tinham todas se desvalorizado em relação ao dólar, porque o mundo inteiro estava mandando dinheiro para os Estados Unidos. Pois, muito bem. Soluções da crise. Então, sempre pode ter solução para um país em detrimento dos outros, ainda mais quando esse país é dos Estados Unidos. Mas isso não é solução, a crise não está solucionada. E as soluções reais, que você está perguntando? Então, primeira coisa é, o capitalismo vem resolvendo as suas crises, mas não quer dizer que ele sempre resolva. Né? Quando ele resolve, ele repõe a crise num patamar mais alto. E aí, agora, ele está fazendo duas coisas que você mencionou para tentar resolver a crise atual. Em primeiro lugar, ele está substituindo mão de obra por máquina. Então, bancários, né? Vai chegar um tempo que não vai ter mais nem dinheiro. Dinheiro, papel moeda. Né? Os suecos já estão brindando, que parece que quase todas as transações lá feitas na Suécia são feitas com cartão de débito. Cartão de débito, cartão de crédito. Então, o papel moeda quase ninguém mais tem lá. Então, quer dizer, substitui uma forma de dinheiro por outra. E aí mesmo não precisa, de repente, nem ter banco, nem ter sequer caixa eletrônico para tirar o dinheiro, sei lá. Então, substituição de mão de obra por máquina é exatamente o que o Marx fala, que o capitalismo faz. O Marx diz isso já, se não me engano, a primeira vez no final do livro 1 do Capital. Né? Talvez ele diga isso já um pouco antes, mas ele diz com todas as letras no capítulo 23 do livro 1 do Capital. Essa é a famosa lei geral da acumulação capitalista. É substituir o homem por máquina. E isso vai levar, quando for retomado no livro 3 do Capital, à queda tendencial da taxa de lucros. Então, o Marx vai dizer, qual é o problema? O problema é que quem cria mais-valia é o trabalhador. Se você demite o trabalhador e substitui ele por uma máquina, o capital não vai encurtar, ele resolve o seu problema no curto prazo, mas ele cria um problema maior no longo prazo, porque ele vai encurtando a base humana que produz de fato o valor, o trabalho humano que produz de fato o valor. Então ele está resolvendo um problema agora para criar mais para frente. É um pouco da segunda pergunta lá, que o Lucas tinha feito do adiamento. É isso, o pessoal vem empurrando com a barriga essa crise. Né? E é isso, uma das técnicas é essa. Tá bom, vai estourar mais lá para frente. Mas aí já tem o velho cinismo do senhor John Maynard Keynes, né? O Keynes dizia, quando falaram, mas Keynes, professor, e no longo prazo? Ele disse, no longo prazo estaremos todos mortos. É a famosa frase do Keynes, né? E o longo prazo? Então, é isso. Mas Barack Obama, e o longo prazo? No longo prazo, cara, eu vou estar de férias no Havaí, entendeu? Vamos estar todos mortos, até minhas filhas, sabe-se lá quando é que é o longo prazo. Portanto, vamos resolver o problema agora, vamos empurrar com a barriga o problema agora. Vocês veem que eu estou falando do Obama, que dá para criticar, né? O Trump, pelo jeito, vai estar abaixo da crítica, vamos dizer. Mas, então, esse é um dos fatores. O outro é essa nova economia. Esse termo foi usado já na década de 90, a New Economy.
A New Economy era Bill Gates, era, enfim, sempre me esqueço o nome desse rapaz, como é o Steve Jobs, isso mesmo, né? E tal. Era isso que era chamada nova economia. E era resolver todos os problemas e dizer, nunca mais vai haver crise. O Keynes disse isso, mas quando o Keynes disse isso, ele falou de boca cheia. E assim, não vai ter mais crise. Por que, Keynes? Porque quando o mercado detonar, o Estado entra na economia e cobre. O mais engraçado foi quando nos anos 90 os caras diziam o contrário. Por que não vai haver mais crise, senhores economistas? Eles diziam, porque o mercado está funcionando de modo perfeito agora. Ah, tá. Com esse mundo de oligopólio, de monopólio, quer dizer, isso nos livros textos é chamado de concorrência imperfeita. Portanto, como é que o mercado vai se autorregular? O que aconteceu? Né? Então, agora temos uma outra nova economia. Uber, Airbnb e etc e tal. De uma certa maneira, o Marx também falou disso, não do Uber, evidentemente. Né? Então, uma carroça Uber, né? Sei lá, um cavalo Uber. Mas ele falou de mudanças na estrutura da propriedade privada. O capitalismo é capaz de alterar as formas fundamentais da propriedade privada para manter a propriedade privada. Bonito, né? Vamos mudar a propriedade privada para mantê-la. E como é que ele muda? No tempo do Marx, a criação das sociedades anônimas, que é uma coisa muito antiga, mas que foi recriada e virou uma coisa... Por quê? Qual era a questão do tempo do Marx? Quem é o senhor Rockefeller, o senhor Ford, o senhor sei lá o quê, que tem grana para construir uma estrada de ferro de Londres a Liverpool? Ninguém tinha. E isso, aquela estradinha de nada lá, sei lá, 300 quilômetros de estrada. Imagina na mesma época, logo depois, os americanos começam a fazer uma estrada, Trans-Pacific, não sei o quê, ligando Nova York a São Francisco. São o quê? São 4.000 quilômetros? Quem tem grana para fazer uma estrada de ferro dessas? Dá prejuízo. Para quê? Para quê? Para levar... para de vez em quando levar alguns mocinhos e mocinhas para o Velho Oeste. Não dá lucro. Quem tem grana de apostar nesse fundo perdido? Ninguém tem grana. Não existe ninguém que tenha grana individual. Então aquela imagem que vamos lutar contra o capitalismo, e aquele capitalista, quando aparece o capital em quadrinhos, né? Sempre o capitalista é um tio Patinhas gordo, né? Nojento, com cartola. Isso não existe. Então, o que se criou? A sociedade anônima, em que entram os bancos. Com que dinheiro? Com o nosso. Então, João Marx dizia, a tendência dos bancos é centralizar todo o dinheiro da sociedade. Coitado não, genial. Ele mal sabia naquela época que as pessoas no futuro iam receber o salário no banco, iam ter que pagar conta de gás, de luz, de telefone, tudo no banco. Porque não faz muito tempo. Se vocês quiserem, historiadores, somos historiadores, então temos que ter um olhar arqueológico. Vão até o centro ali, o Teatro Municipal, ali tem o prédio da Light. Aí, se vocês olharem, tem uma entrada lateral que dá para aquela avenida, mais um nome que eu esqueci hoje, que está escrito Caixa de Pagamentos. Dê uma olhada ali. Ali, até a década de 60, 70, as pessoas iam pagar a conta de luz. E fazia fila, claro, ia para pagar a conta de luz. A conta de luz era... E onde que se recebia o salário? No departamento da tesouraria da própria empresa. Então a empresa pagava o contra-cheque e tal. Cada empresa tinha a sua caixa, a sua tesouraria, o seu setor, como se fosse um mini banco, mas privado, interno da empresa, que é onde as pessoas pagavam o salário das pessoas. E depois ia pagar a conta de luz na Light, ia pagar a conta de água, sei lá, né, na Sabesp da época, não sei o nome. Ou seja, era assim. No entanto, de repente, tudo fica centralizado, e eu ganho meu salário no banco, e a empresa deposita o meu salário no banco, e a empresa, e a Light eu pago no banco, a Eletropaulo eu pago no banco, tudo eu pago no banco. E aí, com isso os bancos têm todo o dinheiro concentrado neles, e com isso os bancos compram as ações das empresas, sei lá, do Eike Batista, e vendem na hora certa, lógico. E aí compram e vendem, e o dinheiro está concentrado, e também eu vou lá e compro uma açãozinha, também vou lá, falo com o gerente do meu banco, eu quero investir num fundo, e o cara, pois não, um fundo agressivo, e vou lá e eu compro umas ações da Petrobras, do não sei o que, e viro acionista, e viro, portanto, proprietário privado.
Claro, de uma fatia equivalente a 0,000000001%. Mas sou proprietário. Então, mudou a estrutura de propriedade privada. Não é mais o Rockefeller, que é dono de toda a empresa. Agora, a empresa cresceu muito. Não é mais o Ford, que é o dono da fábrica de automóveis e coisa e tal. Não, tem lá o Ford. No fundo, ele é um funcionário dos acionistas. E a figura do capitalista, antigamente, é hoje em dia a figura do executivo das empresas. Isso o Marx começou a dizer, está lá escrito em 1865. Começou esse processo. Esse negócio de Uber, esse negócio de Airbnb e todas as formas de socialização da propriedade privada são formas de manutenção da propriedade privada. Ela agora vai atuar sobre formas mais maleáveis, que permitem, inclusive, a contratação e demissão de mão de obra muito rápida. Né? Isso tem a ver com a primeira questão lá que você fez, ou seja, tem a ver com a substituição de mão de obra por máquina. Então, são essas medidas todas que o capital cria e vai se recriando para sobreviver. O capital é esse ser em metamorfose ambulante. Né? O capital é isso, é essa metamorfose ambulante. Né? Que o Marx mesmo usa a expressão metamorfose, claro, né? no Capital o tempo inteiro. Né? E sobre essa questão então, do adiamento e tal, então é isso. Quer dizer, é claro que o pessoal está achando que vai resolver, então, mas está adiando. Então, qual é a ideia? A ideia é mais ou menos assim, que estava na cabeça do Obama, por exemplo. Eu cito sempre o Obama, porque o Obama é o cara que pegou a administração dos Estados Unidos quando a crise tinha estourado, em 2008. E a ideia é mais ou menos a seguinte, mais ou menos quando pifa a bateria do carro e você dá uma empurradinha para ver se pega no tranco. Então, os caras estão empurrando essa economia para ver se pega no tranco. E vão dando um empurrão. E o empurrão é criar uma Airbnb, é pouco. Novas formas de propriedade aqui e ali, demitir, criar uma tecnologia que permita a demissão em massa de mão de obra, ou a transformação de um assalariado em um aparente microempresário, empresário de si mesmo, né? Ou então, é isso, o pessoal vai tentando, e os gastos militares evidentemente entram nessa conta. Isso aí também já foi falado desde o começo do século XX, no caso, né? Está lá uma das coisas mais bacanas que está no livro da Rosa Luxemburgo, que se chama A Acumulação de Capital. Tem um capítulo lá que a Rosa Luxemburgo mostra a função dos gastos militares nessa movimentação da demanda, né? Da demanda agregada, vamos dizer assim, para usar um termo keynesiano. Além disso, o império precisa, né, dos gastos, não só para gastar, e gastar com uma coisa que vai destruir e para depois ter que construir de novo, mas também para manter o império. Porque cada vez, vocês podem imaginar, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, é só vocês verem os filmes, logo do pós-guerra. O americano era o gostosão, chegava na Europa mascando chiclete, tocando jazz, eles dançavam, né? E tinha um molejo no corpo. O europeu era todo duro, mesmo o francês, né? E era durão, e era desengonçado, o americano era malandro, o americano era esperto, né? E mascava chiclete, como eu já falei, e tal, o jazz, e depois o rock and roll, e tal. Ou seja, eles propuseram uma coisa para o mundo, uma nova forma de vida, um novo modo de vida, né? Então eles tiveram aquilo que o Gramsci chama de hegemonia, uma ideia que o pessoal comprou. Puxa, que bacana. Hoje em dia ninguém mais compra, faz muito tempo que ninguém mais compra isso, a não ser os papagaios da Rede Globo, né? Querem vender para a gente, querem que a gente compre, né? Mas, a rigor, ninguém mais se seduz, eles não têm mais nada, nenhuma mercadoria sedutora para vender. Então é na porrada mesmo, né? Então aí é o exército mesmo, é o exército americano, né? Então aí precisa de grana. Então tem todas essas funções. Uma função econômica, uma função militar econômica, uma função de destruição para depois reconstruir, tem tudo isso. Resta saber se vai ter grana para reconstruir no meio de uma crise dessas, né? Uma crise econômica dessas, se alguém vai ter grana. Por exemplo, tudo bem que o Haiti não era um país importante, né, dentro da órbita capitalista, mas
Todo mundo parou de falar, mas o Haiti está arrasado depois daquele terremoto. A mesma coisa no Nepal. Né? Pararam de falar, mas o Nepal está no chão. As cidades do Nepal, as cidades do Haiti também. Né? Portanto, por que não tem grana para refazer aquilo? Né? O Iraque está no chão. As cidades do Iraque, né, que foram destruídas na guerra, tudo, ninguém reconstruiu nem nada, é uma coisa pavorosa. Então, vai ter grana para reconstruir depois disso? Por enquanto, não. Vamos começar agora o segundo bloco. Já tem uma pergunta, depois você. Acho que tá certo. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Lucas, eu sou formado aqui já pela História. E tem uma pergunta para o professor que acabou coincidindo bastante com o que os dois colegas perguntaram e a resposta dele, que é uma coisa que eu acho que até comentei com você em algumas aulas que a gente teve durante um ano, que dentro então dessa lógica de representações da crise e formas ou saídas para o capitalismo da própria crise, se dentro de tudo isso a economia e a mudança dessas formas econômicas de socialização ou manutenção ou até outras formas possíveis de virem a acontecer que representem e que tragam junto com essas mudanças morais, seria a gente tocar no assunto que é a maconha, né? Algo que sempre foi conhecido na humanidade e que durante 100 anos, se a gente pode colocar assim, do século passado para cá, ficou na obscuridade, né? Tipo, tudo ficou escondido, não se falava, ignorância total sobre isso. Isso deu margem para inúmeras violências e, consequentemente, para inúmeras possibilidades de representações negativas de populações periféricas, né? Ou de populações indesejáveis na nossa sociedade, aí no mundo inteiro. E o Brasil vive uma violência diária, uma guerra constante contra isso, né? E, então, dado tudo isso, se uma planta que pode ser feita em casa, vendida, seja uma forma de economia que, no fundo, é um produto como outro qualquer, assim como quem faz chocolates ou quem faz... Seja formas solidárias de lidar com a economia que a maconha representa. Se a gente tem um perigo de, dentro da saída da crise, se isso fosse possível, também que os grandes executivos tomassem conta e englobassem isso para eles e o capital, então, sucumbisse novamente pela legalidade e pela moralidade agora aceita, né, do uso, ou se existem, dentro dessa possibilidade, algo que seja mais construtivo, até uma saída para o próprio capitalismo. É isso. Última pergunta, gente. Eu queria perguntar, professor, sobre o ovo da serpente. Porque, sei lá, falando sobre as representações da crise atual, a gente falou, você falou, né, bastante de moralismos vários e a representação liberal, etc. Mas eu acho que dá para aprofundar um pouco. Eu acho que tem uma inteligência, né, por trás desse ovo dessa serpente, não sei. Porque é muito fácil a gente, né, apontar o dedo para os fascismos todos que brotam no cotidiano, sei lá, né, nesses tempos de intolerância. Mas eu acho que o que tem por trás disso é mais complexo, é mais difícil de compreender mesmo. Não sei, um breve comentário que seja o que eu penso. É difícil, assim, eu acho que, de fato, se você pensar que tem um mundo em que a reconstrução é difícil de vislumbrar, alguém falando para você que é melhor destruir, pôr abaixo e, enfim, disputar o que tem, talvez por aí, não sei, ganhe pertinência, né? Enfim, os fascismos todos de cada dia. Queria fazer um rápido adendo à pergunta do nosso colega.
Alguns autores já vêm falando do ovo da serpente há algum tempo, o Muniz Bandeira, por exemplo, e teve o golpe na Ucrânia em 2017, que pode nos indicar alguma coisa, várias publicações de ex-diretores da CIA que nos dão algumas indicações, e alguns autores falam império, outros falam ordem, desordem mundial, que seria uma espécie de oligopólio entre Estados Unidos e a União Europeia. Eu queria alguns comentários, professor, a respeito disso, se é um caminho interessante para entender essa realidade ou não. Muito bem. Bom, questões agora boas e difíceis. Eu recebi uma questão também por escrito, então são várias que tem aqui. Uma delas uma das questões que eu recebi por escrito é sobre paralelos possíveis entre as representações em Marx e as ontologias de Lukács. Enfim, Lukács é um autor, um grande erudito e conhecedor do Marx, né? Ele escreveu no final da vida dele, nos anos 60, estava escrevendo justamente o projeto dele, era a ideia de uma ontologia do ser social. E ele, então, enfatizava questões ali que tem a ver com o metabolismo social, né? Mas a questão da representação passa mais por aquilo que a gente pode falar, como eu já tinha mencionado antes, de metamorfose. É mais a metamorfose do que o metabolismo. Quer dizer, bolé em grego quer dizer matéria. Então, metabolismo é a troca de matéria. Então, será quando a gente está suando, isso faz parte do metabolismo, a gente está trocando matéria com o meio ambiente, né? Mas Marx fala disso também, está lá, no capítulo 5 do Capital, a primeira parte toda, o processo de trabalho. E volta e meia ele retoma essa questão, está lá, também tem isso. Mas o ponto que interessa, né, o ponto que, digamos, distingue essa discussão do Marx em relação a outros economistas clássicos da época, etc., é que Marx fala da metamorfose, ou seja, que o capital não é uma coisa, o capital não é o dinheiro, o capital não são os meios de produção, o capital é uma forma social, é a forma da exploração da mão de obra, né, para produzir excedente econômico. Então, só que essa forma assume várias formas. Assume a forma de dinheiro, assume a forma de mercadoria e vai passando de uma forma para outra, numa metamorfose. Então, é isso que tem a ver com a representação. As representações são essas metamorfoses que cristalizam, por exemplo, a imagem do capital como sendo dinheiro. Ou então cristalizam a imagem do capital como sendo propriedade privada, das fábricas. Nenhuma dessas imagens cristalizadas está certa. Não tem a ver com nenhuma forma, não tem a ver com coisas, tem a ver com as formas das coisas, que passam de uma forma para outra, e que criam e recriam as coisas, e mudam o sentido das coisas. Então, mais ou menos isso aqui. A outra questão que tinha aqui era sobre a crise demográfica. Eu não entendo bem, mas enfim, o Marx, nesse capítulo 23 do livro 1 do Capital, que eu já mencionei, justamente é um capítulo que ele fala, a lei geral da acumulação capitalista, tem uma discussão de demografia com o Malthus, né? E a questão toda dele é, as leis da demografia não são independentes do modo de produção. Quer dizer, cada modo de produção tem a sua própria lei demográfica. Então o capitalismo tem a sua lei demográfica, não é à toa que a mão de obra no capitalismo se chama proletariado, ou seja, são as famílias que têm prole, tem muito filho. Então não é à toa que a classe trabalhadora chama proletariado, porque eles têm muitos filhos. Então tem uma lei demográfica própria. E nos tempos de substituição de mão de obra por máquinas, a lei demográfica fica mais próxima ainda, mais determinada ainda pela lei econômica. Por exemplo, só para pegar um caso atual, o que está acontecendo é uma inversão entre o norte e o sul da Europa, eu já tinha falado disso. O que está acontecendo? Os italianos, por exemplo, estão botando pouco filho no mundo. Enquanto que os suecos, alemães, holandeses estão botando muito filho no mundo. Aí o pessoal diz, mas como? Os italianos, gente tão vigorosa, né? O Latin lover, né? O pessoal que... E está botando pouco filho no mundo. O que está acontecendo com a Itália, gente? Né? Risicos e tal.
maldosos, enquanto que os suecos, tão frios e calculistas, estão lá enchendo o fio. Claro, porque lá onde a crise ainda está mais fraca, o pessoal está achando que pode botar a criança no mundo, que ela vai se dar muito bem. Lá onde a crise está pegando forte, na Espanha, na Itália, o pessoal pode estar com muito fogo, mas não está botando o filho no mundo. Não está botando o filho no mundo porque essa criança vai querer para passar fome, para não ter escola para onde ir. Não, então não põe. Portanto, essas leis da demografia, elas estão associadas. Então, a crise demográfica, no fundo, se acontece, lá para encontrar alguma crise, tem a ver com crise do capitalismo. E se acontece excesso de não sei o quê em algum país específico, é porque tem a ver com a falta no outro, tem a ver com todo um sistema internacional de divisão do trabalho, de divisão de tarefas. Sobre a questão da maconha, na verdade a guerra contra os maconheiros, os traficantes de droga, é uma guerra contra os pobres, né? É uma guerra, evidente, é um pretexto para você matar gente, eliminar aqueles indesejáveis que estão sendo substituídos pelas máquinas. Como a máquina está fazendo o trabalho dele, então o cara está sobrando no mundo, então passa fogo, né? E depois os governantes dão carta branca e tem todos os estatutos especiais, né, das corporações policiais para que o caso não dê em nada, né? E então tudo bem. E quanto à questão da maconha em si, eu estava lendo uma coisa interessante aí, né, que os espanhóis, quando dominaram a América Andina, né, o Peru, a Bolívia, atuais Peru, Bolívia, enfim, na época, eles proibiram os indígenas de continuarem cultivando certas plantas, porque eram plantas que davam muita energia. Uma delas foi redescoberta faz uns 20 anos, faz uns 30 anos, pelos especialistas, e virou, né, grande hit aí dos hippies, e depois, agora está caindo no gosto de mais pessoas, que é quinoa, né? Então, aquilo dá uma energia, mas os espanhóis fizeram o seguinte, proibiram o cultivo. Quem cultivasse era preso, era no segundo escalão. Imagina que coisa, em troca tinha que cultivar o quê? O trigo, para fazer pão. Olha, o trigo é uma porcaria. E tinha que cultivar, olha, os caras tinham 3.000 tipos de batata. A pior batata que tem, isso eu li no Garcilaso de la Vega. Você dá um belíssimo texto. O Garcilaso de la Vega ri e diz assim, nossa, a gente tinha 3.000 tipos, tem 3.000 tipos de batata lá. Os espanhóis escolheram a pior, a menos nutritiva para trazer para cá, para a Europa. E para obrigar os caras a comerem lá. Os outros 2.999 tipos são muito mais nutritivos. A batata doce, a batata isso, a batata aquilo, é muito mais nutritiva do que essa porcaria que é a batata inglesa, chamada batata inglesa, porque na verdade é boliviana, né? E então faz parte dessa lógica, a lógica alimentar, a lógica de descriminalizar, ou de criminalizar uma certa substância, que depois vira pode, não pode, né? Faz parte, é todo um movimento aí de mercado, um movimento de poder, né? Tem uma lógica de poder também. O cara vai se alimentar bem e aí vai poder lutar contra mim. Então eu vou dar para ele comer um alimento ruim, para ele ficar fraquinho e não poder lutar contra mim, né? Então tem toda uma lógica que passa por tudo, quais são as substâncias proibidas e as substâncias admitidas, e o resto, a ideologia se encarrega de criar os monstros e os mitos e aquela coisa toda. Pois é, bom, essas questões sobre o ovo da serpente, dos fascismos, existe, claro, uma articulação internacional, mas também a gente tem que tomar eu gosto de tomar um pouco de cuidado com teorias conspiratórias, né? Então, imagina, eu gosto muito de uma definição lá do Capital, lá do começo do Capital, do capítulo 1 do livro 1, em que o Marx diz assim, a respeito dos pessoas que compram e vendem mercadorias. Ele diz assim, não o sabem, mas o fazem. Quer dizer, quando eu vou comprar uma garrafa d'água no bar, eu não estou sabendo que por trás dessa água existe todo um empenho. Não preciso, eu quero consumir, então eu estou pagando. E nem o cara está dizendo, você está pagando R$3 por essa água, esses R$3 vieram do seu trabalho, do seu suor como professor da instituição. Me dá aqui o dinheiro, pô. É isso que ele está interessado. E eu também, me dá aqui a água. Sabe que quem botou essa água aqui dentro foi uma máquina, claro, mas operada por uma pessoa que tem família. Aliás, a mãe dele morreu há pouco tempo, ele ficou muito triste. Isso não interessa.
Nós estamos acionando todos esses mecanismos de sociabilidade sem saber. E não precisa saber. Então muito do que está acontecendo no mundo tem a ver com esses mecanismos. Então está acontecendo uma reação à globalização. A globalização foi, a gente falou de 2 saídas que o capital encontrou, tem também várias outras. Tem, por exemplo, essa terceira, que é a globalização. Do tipo, o produto aqui sai caro porque a mão de obra custa caro, leva para outro lugar. Vocês imaginam, o sucesso do modelo chinês, né, da década de 90 para cá, é porque a mão de obra lá o cara trabalhava por um prato de arroz. Agora não. Agora ele quer 2 pratos de arroz para trabalhar. Então, as empresas estão se mudando para o Vietnã, para a Indonésia, para a Birmânia, onde os caras continuam trabalhando por um prato de arroz. Ou seja, eles vão atrás de onde a mão de obra custa mais barato. E se toda a mão de obra ficar mais cara, eles trocam a mão de obra por uma máquina. Mas, por enquanto, eles estão levando... Por isso que a China atraiu a Índia, Bangladesh. As roupas que a gente usa, quase todas vêm de lá. Né? E desses polos têxteis mundiais, onde a mão de obra é muitíssimo barata. Então, com isso cria desemprego nos países tradicionais e cria ódio por parte dos trabalhadores desempregados nos países tradicionais. Por exemplo, no departamento francês, ou estado francês da Lorena, agora, era uma região muito rica em carvão, por isso que a Alemanha e a França disputaram aquela região durante séculos. Né? É uma região muito rica em carvão. Então era uma região com muita siderurgia. Pequenas não, mas médias empresas siderúrgicas, algumas grandes. Como ficou muito caro, eles começaram a concentrar o capital e um chinês comprou várias empresas, mas depois o chinês achou melhor levar essa siderurgia para a Argélia, para a Tunísia, que o pessoal fala francês também e não custa tanto quanto um trabalhador francês. Então, os trabalhadores da Lorena estão desempregados. Em que eles votam? Quem que eles vão votar agora em abril? Marine Le Pen. É lógico. Porque ela está dizendo, eu vou trazer os empregos de volta para cá. Que nem o Trump. Que nem os ingleses do UKIP, do Brexit. Né? Vamos sair do euro, porque esse negócio faz que haja competição. Qual é o problema dos ingleses? O problema dos ingleses nem é tanto racial como a gente imagina, o pessoal. Essa questão é fascista, mas não é nazista. Né? Então, o componente racial nem é tão importante. Deixa. Vem africano para cá, tudo bem. Vem Bangladesh para cá, vem paquistanês para cá, tudo bem. Eles vão trabalhar de servente mesmo. Eles vão trabalhar na faxina mesmo, não tem problema. O problema é quando vem o polonês para cá, para a Inglaterra. Por quê? Porque a mão de obra polonesa, ela pode vir e morar, porque a Inglaterra pertence ao euro, o polonês pode entrar na Inglaterra e morar o resto da vida sem precisar de passaporte, de visto, de nada disso. Ele vai lá, é comunidade europeia. E o polonês aceita trabalhar, porque ele é imigrante, porque também ele veio de um país mais pobre, que é a Polônia, aceita trabalhar por um salário muito inferior ao inglês, e a qualificação da mão de obra dele, em termos capitalistas, é tão grande quanto a de um inglês. Então as empresas contratam os poloneses e não os ingleses. Então tem 1 milhão de poloneses atualmente na Inglaterra. Só de poloneses. Fora ucranianos, búlgaros, romenos, eslovacos. Então, é contra esses caras. É por isso que a Inglaterra está saindo do Brexit. Porque os trabalhadores ingleses desempregados, operários, eles vão lá e querem sair do Brexit para poder expulsar os poloneses e búlgaros, etc., de volta para o continente. E ficar com emprego para eles. Coitados, essa é a fantasia deles. Mesma coisa na França, mesma coisa na Alemanha, que tem um partido forte de direita, que não é nazista. Todo mundo adora, o alemão é nazista. Isso é uma tese racista, né? De que o nazismo faz parte do caráter nacional alemão. Gente, bom, pelo menos não sei vocês, mas eu sou marxista, eu acredito que a questão é de luta de classe. Não é questão do caráter nacional, do não sei o que lá. Portanto, o partido de direita que está forte na Alemanha atualmente não tem nada a ver com o nazismo. Ou claro que tem os nazistinhas entrando, porque essa gente entra em toda parte. Mas um partido chama Alternativa para a Alemanha. Qual é a alternativa para a Alemanha que esses caras estão propondo? Sair do euro. Para a Alemanha poder recuperar os empregos e não ter que mandar tanto dinheiro para aqueles vagabundos lá do Mediterrâneo. Basicamente assim. Então, esse é o fascismo, a forma atual. Agora, então, o que está acontecendo é que a crise está pegando em toda parte, em cada lugar diferente uma da outra.
Nessa sala aqui, alguns anos atrás, eu fiz uma fala sobre crise. Faz algum tempo já, o tempo está voando, pelo menos para mim, que foi em 2012. E eu falei sobre a crise. Tinha umas pessoas que estavam com uma cara assim meio bonachona, do tipo, o Jorge é um alarmista, né, e tal, porque afinal o Brasil está bem, né? Então me perguntaram essa questão, mas o Brasil está bem, né, Jorge? Vejam só, né? E eu até fiz uma piada. Aí eu acho que foi em 2013, sei lá. E eu disse, pois é, o Brasil está bem, né? Aliás, a seleção brasileira perdeu para o Peru, né? Tinha perdido faz uns dias, mas o Peru ganhou, né? Parece que foi 2-1 para o Peru esses dias. Assim. Pois é, então. A mesma coisa o PIB. O PIB brasileiro foi de 7,5%, né? Em 2010. Pois é, está bem, tá bem. O Peru foi 11%. O Peru ganhou, não só no futebol, mas ganhou no PIB também. Por quê? Porque está todo mundo vendendo para a China. Enquanto a China estiver comprando, os caras estão vendendo. Então não é que o Brasil está bem. O Brasil está vendendo para a China. O Peru está vendendo mais. O Paraguai estava vendendo para caramba também. Mesmo a soja transgênica, que nem a gente está plantando aqui. Ela deve ser mais transgênica ainda. Né? Porque tem menos controle. Né? Então, são os brasileiros que vão plantar lá. Né? São os bandidos brasileiros, empresários, né? Que vão plantar por fora. Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, etc. e tal. Pois é. Então esses países estão bombando, está tudo muito bem. Só que não está bem. A crise vai pegar, e pegou. Então não é porque tem bola de cristal. Nada disso, é simplesmente observar aqui esse fenômeno. Então, o que está acontecendo, na minha opinião, é que as crises vêm pegando e vêm se manifestando no mundo todo. E aí a primeira saída, a mais imediata que aparece até para o trabalhador, é a saída fascista. É a saída nacionalista, né? Antiglobalização, como é que se aparecia isso lá em 1933? Era contra o cosmopolitismo. Mesma coisa que agora. O Trump é um anticosmopolita. O Brexit é anticosmopolita. A Marine Le Pen, a AfD alemã, como é que é o nome do partido grego? Não é Estrela Misteriosa, esse é o Tintin, né? Como é que é? Tem uma dourada, a Aura Dourada, sei lá o quê. Isso. É isso, exatamente, a Aurora Dourada, isso mesmo. Então, são todos eles exatamente isso, assim, quer dizer, a coisa anticosmopolita, anticapitalista. Por isso que Nazi era a abreviatura de Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É socialista também, eles diziam que eram, mas nacional. O Trump não se importa de conversar com o Putin. A questão para ele não é essa. A questão é ser nacional, xenófobo. Né? Então, nacional protecionista. Então é nacional socialista, claro, mas nacional, não internacionalista como os soviéticos. Né? Dos trabalhadores alemães. Trabalhadores, mas alemães. Não os trabalhadores franceses ou os trabalhadores do mundo univos. Não, os trabalhadores alemães. Então esse é o componente que está aí. Então, o que está havendo não é um conjunto de coincidências, é um encadeamento. Mas, claro que nessas daí tem gente que planeja. Lógico que então tem um general da CIA que vai lá e planeja e tal. Só que às vezes não emplaca. Emplaca ou não emplaca. O cara planeja, às vezes não dá certo. Claro que existem, por exemplo, sei lá, todo esse movimento aí que no início parecia como uma primavera árabe, e a gente viu claramente nas coisas, quer dizer, os caras desorganizam, destroem, né, vamos dizer assim, a unidade estatal na Líbia, na Síria, no Iraque, né, meteram a mão em vespeiro. A troco do quê? Do petróleo. A Síria não tinha, mas a Síria tem os dutos do petróleo. Mas o Iraque tem, a Líbia tem muito. Agora, pronto, está ótimo. São as tribos lá do deserto do Saara, os beduínos que tomaram conta. Cada um pegou um posto de petróleo para si. E os grandes negociadores, que esses sim são os grandes traficantes internacionais de armas, de gente, de petróleo, esses caras agora negociaram com as tribos, né? E claro que por trás das CIAs e coisas assim, tudo isso. Então, tem uma conspiraçãozinha sim, mas não é só isso. Não dá para conspirar onde não existe nada. Né? E os caras ali, vamos dizer assim, o que está acontecendo é esse movimento, na minha opinião, claro, né, de crise que está levando as pessoas para a direita. Por isso que, como eu falei, a direita vai muito mais rápido do que a esquerda.
O importante é que não aconteça hoje em dia o que aconteceu em janeiro de 1933. Né? Mas é isso. Então, o ovo da serpente por um lado, só então para completar, como eu falei, no capitalismo existem sempre tendências opostas que se digladiam. E não dá para prever que uma das tendências vai crescer ou não. Por exemplo, eu estou aqui falando de crise o tempo inteiro. Eu estou dizendo com isso que essa crise é crise terminal do capitalismo? Não. Não. Assim como na década de 30 ele se recuperou, e eu estava falando como, né, com várias, ele se recuperou com uma guerra, ele se recuperou com uma nova invenção, um novo pacto social que foi a social-democracia, o New Deal do Roosevelt, uma nova teoria econômica que foi a teoria keynesiana, que é de 36, né, um novo modo de vida, no pós-guerra, a construção das megacidades americanas para obrigar as pessoas a terem carro. Né? Então eles constroem umas cidades super espalhadas, como os subúrbios, os suburbs e os shopping centers, e obriga todo mundo a ter carro, porque senão você não se desloca na cidade. Então com isso obriga, se não é carro, é ônibus, que seja, mas é motorizado. Então as empresas estão produzindo tudo isso. Antigamente todo mundo morava juntinho, você fazia a pé os caminhos. Hoje em dia não dá mais para andar a pé. Então, tudo isso surge no pós-guerra. Então, tudo isso foi preciso, para parodiar aqui uma poesia do Borges, né? De tudo isso foi preciso para que o capitalismo saísse daquela crise lá. Essa crise atual é do tamanho daquela, no mínimo. Então, vai ser preciso tudo aquilo para o capitalismo sair da crise. Não basta reordenar o mercado, arrumar não sei o que, criar um Uber ou fazer uma guerrinha. Agora a coisa é muito grande e muito espalhada. Pode ser que o capitalismo se livre dessa, claro, ele sempre pode se livrar. Mas ele vai ter que fazer um puta esforço para fazer isso. Então vem lá os Brexits e os Trumps e não sei o que da vida prometendo, acontecendo, não vão conseguir nada. A política deles não vai dar certo. É uma mistura de intervencionismo pseudo-keynesiano com liberalismo. Não vai dar certo. Não vem dando certo, não vai dar certo. Isso sim eu posso afirmar aqui para vocês. Então logo logo o pessoal vai estar decepcionado. Não elegeram o Macri há 2 anos? E o Macri é uma beleza e tal. Todo mundo sabia que era um cartola, né? Era que nem... Enfim, deixa para lá. Do clube. Era um malandro que estava envolvido em altas negociatas na Argentina, mas enfim, era um grande homem dos negócios. Está aí. Felizmente os argentinos estão saindo para a rua agora, né, contra o Macri, e a coisa vai pegar. Né? E é isso. Então, não dá para prever. A gente pode ver o ovo da serpente, mas tem outra serpente naquele ovo também. Né? Tem, sei lá, uma serpente naquele ovo, mas tem um dragãozinho ali também. Né? E tem uma luta entre eles, e não dá para prever quem vai vencer. A gente só pode tentar fazer alguma coisa para que o nosso lado vença. Queria pedir uma salva de palmas para o professor. E pedir que os membros da revista venham aqui na frente. Eles merecem uma salva de palmas. Sem eles esse evento não aconteceria. Por favor. Agradeço a todos pela presença. O próximo acontecerá num futuro breve. A gente ainda não tem um professor, mas estão todos convidados. Muito obrigado.